Bora lá, galera. É o seguinte, nessa aula eu quero mostrar para vocês um pouquinho como eu converso com o GPT para criar esses meus nós codes, tá? Reforço que se vocês voltarem nas aulas de prompt, vocês já terão uma boa base para conseguir se comunicar com o GPT e extrair os melhores resultados, tá bom? Porém, eu quero mostrar uma conversa aqui com o GPT e eu fiz questão de utilizar o modelo gratuito do GPT e não o DeepSeek, por exemplo, porque ele é, teoricamente, o mais burrinho e, teoricamente, também vai ser o que vai me dar as respostas de tal maneira mais difícil. Eu teria que me comunicar mais, teria que explicar melhor para que ele me dê essa resposta assertiva, tá bom? Aqui eu deixei um exemplo extremamente banal para vocês, tá bom? O que eu quero? Eu vou construir esse nó code, tá? E aqui o que eu preciso é o seguinte, eu quero construir um nó code que ele pegue esse output aqui, Eric Maier Freitas, e ele inverta a ordem de Freitas, Maier, Eric. Eu quero que ele faça isso, entendeu? Com qualquer frase que seja. Então, vamos lá. Como que eu pedi lá pro ChatGPT? Eu já deixei pronto aqui, obviamente, que é para não ficar me enrolando nessa aula, né? Então, olha a forma que eu pedi para ele. Agora você é um especialista em N8N. Preciso desenvolver um nó code para o meu fluxo. Ponto. Esse nó precisa receber uma entrada e reescrever essa entrada de trás para frente. É de trás para frente. Escrevi tudo errado mesmo, tá? Esse nó code deve buscar o input do seguinte lugar. Aí eu dei o caminho da onde ele deve buscar esse input. E o caminho é justamente esse aqui, né? É do nó edit field, é o item JSON, palavra, item JSON, palavra. Ele vai buscar esse resultado aqui, ó. Perfeito? E depois eu dei um exemplo para ele, ó. O código deve receber uma entrada assim como essa. Tudo errado. Eric Maier Freitas e precisa emitir um output da seguinte maneira: Freitas Maier Eric. Então eu dei um exemplo de como ele vai receber e como ele tem que emitir, tá? Aí aqui ele foi lá, criou esse nó code para mim, eu simplesmente copiei e colei aqui, certo? Der um test step, ele faz exatamente o que eu preciso. É óbvio, gente, que para facilitar a minha vida aqui, eu peguei um exemplo extremamente simples. Mas a lógica é justamente essa. Vocês precisam... regras que vocês precisam ter nesse prompt para criar um code, por exemplo, dentro do GPT. De onde vai ser buscado essa informação? Você precisa passar um exemplo de formatação, senão fica muito complicado explicar para ele. Quanto mais exemplos de formatação vocês passarem, melhor é. Se vocês às vezes só passar um exemplo também já dá certo, tá? Mas precisa ter o exemplo. E é claro, a descrição genérica, né, do que precisa ser feito. Então, precisa ser feito isso, aquilo. Aqui você vai buscar daqui e aqui tá um exemplo de você vai receber e como você tem que emitir. É básico. Esses são os padrões pra gente conseguir montar isso aqui. Vamos testar isso aqui, né? Olá, tudo bem? Vamos limpar aqui, vamos testar. Bem, tudo, olá? Pronto, já fez exatamente ali o que eu precisava. Agora vou tentar dificultar um pouquinho aqui a minha vida. Realmente esse exemplo que eu dei foi muito fácil. Agora preciso que esse código, ao invés de reescrever de trás para frente, ele crie um anagrama com as palavras recebidas. Vamos ver. Perfeito. Então ele já criou algo. Não sei realmente se está funcionando. Vamos testar. Alô, tudo bem? Enfim, não fez muito sentido, mas ele está gerando, no caso, né? Vamos supor que agora vocês precisem classificar. Enfim, vocês entenderam a premissa, tá? Como ele deve se comportar, o que você precisa que ele faça, da onde ele vai buscar informação para converter, para trabalhar, enfim, e como vai ser o input desse nó e como vai ser o output. Você precisa dar esse exemplo. Depois disso, é só vocês aplicarem isso em algum caso real. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que vocês recebam um JSON e vocês precisam classificar alguns itens dentro desse JSON. Por exemplo, eu quero pegar o resultado que corresponde ao Section ID, por exemplo. Eu quero só o resultado do Section ID desse meu JSON inteiro. Vocês vão ir lá para dentro do GPT e vão fazer isso. Agora você é um especialista em N8N, eu preciso somente da informação, né, do Section ID. Você vai receber um JSON nesse formato e você precisa emitir um JSON nesse formato, somente com o Section ID.
dá o exemplo e fechou. Ah, Eric, ele não deu de primeira. Volta, vai aprimorando. Ah, ele não conseguiu entender perfeitamente, ele não conseguiu emitir o no-code para mim de primeira. Isso é super normal. Eu quase nunca consigo isso também. Volta a perguntar as informações para ele. Deu erro, digamos aqui, ó, vou tirar qualquer coisa aqui e deu step, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou copiar, deu esse erro no seu código. Colo o erro aqui para ele entender o que está rolando e ele vai sugerir a próxima versão desse código. Então, se vocês forem buscar lá pela lógica do nosso formato de prompt, vocês podem ver, ó, aqui é a persona, quem que ele é? Tu é um especialista em end-to-end. Aqui é a tua task, o que tu precisa fazer? Nessa parte aqui é a parte um pouco do contexto, né? Ó, você vai ter que buscar de tal lugar, isso que é um contexto. E aqui os exemplos, ou o exemplo no caso, né? Pode ver que segue a mesma lógica da estrutura que a gente já vinha construído em prompt, tá? Seguindo essa formataçãozinha aqui, talvez seja algo realmente muito complexo dele criar, talvez o modelo falhe, talvez esse GPT aqui gratuito não dê conta de criar esse código que vocês precisam. Aí sim, ir para um DeepSeek talvez seja mais interessante, entendeu? Mas a premissa de como vocês vão solicitar é basicamente essa. Sempre persona, task, contexto e exemplo. Fechou. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele... Bom, é que não estava errado o código dele, né? Mas tudo bem. Apresentei um erro genérico lá para ele, vamos ver se deu certo. Aqui vamos testar novamente. Pronto, fechou. E aqui ele criou o anagrama, né? Da minha palavra. Porém, só não fez sentido no caso, né? Mas tá tudo bem. Um save aqui. E essa é a premissa básica de como eu crio um no-code. Essa aula é muito importante porque ao longo das construções dos nossos fluxos, a gente não necessariamente vai parar para ficar criando cada no-code, tá? Porque o meu objetivo aqui com vocês não é ensinar vocês a programarem, por isso que eu não crio no-code no braço ali com vocês. O meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês. Só que vocês também precisam saber como vocês ganham autonomia nessa hora de criar os codes de vocês, porque óbvio que vocês vão querer fazer outras aplicações e vocês precisam saber qual que é a forma que eu entro lá no GPT ou qualquer LLM para solicitar esses pedidos. Fechou?